A graça e a paz a todos, uma ótima noite, a todas as famílias, a todos os irmãos, a todos os amigos, parentes, a todos quantos nesse momento, nessa noite, mais essa noite, para a glória de Deus, nós estamos aqui reunidos, né? Em nome do Senhor Jesus Cristo. E eu digo estamos porque aqui está o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Além dos meus irmãos que estão aqui, minha esposa, a pastora Alzenir, o Lucas, o Fernando, que nos auxilia, está o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E porque Ele está aqui, isso aqui não é só uma transmissão, é um culto, é uma adoração, é um momento de celebração, é uma noite de glorificarmos o nome daquele que é e sempre há de ser Senhor das nossas vidas. Quando nós permitimos que Ele seja Senhor das nossas vidas, porque existe a questão de nós deixarmos Ele entrar. Se eu bater em tua porta e tu abrir, eu entrar, cearei contigo, certamente farei morada. A vontade dele é de entrar e ficar permanentemente conosco. É certo que às vezes nós impedimos a sua entrada ou tiramos ele da nossa sala, da nossa vida. Mas quando deixamos, ele se faz muito presente e torna tudo diferente. E é sobre isso que eu quero falar nessa noite. Dessa presença maravilhosa de Deus. Quando ela envolve-nos completamente, nós abrimos esse espaço, esse acesso para Deus entrar, para Deus fazer, para caminhar conosco. A nossa vida é uma peregrinação nesse mundo constante. Nós estamos aqui e não sabemos por quanto tempo, mas é uma peregrinação. E esse tempo de peregrinação chamado vida, caminhada, ela pode ser muito favorável ou não. Ela pode ser muito entusiasmante ou muito ruim, muito negativa. E eu creio que a diferença está na parceria com quem nós andamos, com quem nós caminhamos. A verdade é que às vezes o lugar não importa muito. O que importa é com quem nós estamos. A verdade é essa. Às vezes nós nos preocupamos muito com o lugar. Mas nós vamos entendendo nas Escrituras e na vida que o que mais importa mesmo não é onde nós estamos, mas com quem nós estamos. Então, se Deus está conosco, tudo torna-se diferente. Se a presença dele é certa em nossas vidas, tudo é diferente. E eu creio que na sua vida tem sido assim. Você fez uma escolha, ou fará nessa noite, ou em um dado momento, porque é importante nós fazermos essa escolha por Jesus. E eu quero nesse pensamento compartilhar de um texto com você, no livro do Gênesis, no capítulo 28, quem está na sua casa aí e tem acesso a uma Bíblia, pegue a sua Bíblia. É importante você se familiarizar com ela. A Bíblia é um livro extraordinário. A princípio, para quem não tem contato com ele, parece ser um tanto complicado, mas é um livro extraordinário e eu aconselho a você ter adquirir uma, para que você possa fazer uso dela todos os dias. Porque ela traz informações, princípios importantes para nossas vidas. Então você que está na sua casa, pegue a sua Bíblia, acompanhe com o texto, faça anotações. É importante você entender o que está sendo considerado para a tua edificação. Então, quero que você fique à vontade. Gostaria que você não se desligasse durante esses próximos momentos que nós vamos passar aqui. No máximo aí uns 40 minutos, eu espero que você permaneça, fique conosco, porque com certeza algo Deus vai falar ao seu coração. Dessa forma eu convido você a pegar a sua Bíblia, abrir no livro do Gênesis, o capítulo é o 28, eu quero considerar o verso de número 15 do capítulo 28 do livro do Gênesis, que diz assim: estou com você e cuidarei de você, aonde quer que vá, eu o trarei de volta a esta terra. Não o deixarei enquanto não fizer o que lhe prometi. Eu vou repetir. Verso 15. Estou com você e cuidarei de você. Aonde quer que você vá, eu trarei de volta a esta terra. Não o deixarei enquanto não fizer o que lhe prometi. Vamos orar ao Senhor? Deus nosso Pai, agradecidos por mais essa noite de culto, de celebração, de adoração ao Teu nome. Aonde pela Tua graça, misericórdia, nós aqui estamos, Senhor, para ministrar a Tua boa palavra. Peço, Deus amado, que nesse momento de acesso aos lares, às famílias, aos corações que partilham conosco dessa transmissão, Senhor, peço em nome de Jesus,
Que o Senhor esteja ministrando na alma de todas as pessoas, ministrando cura, ministrando salvação, aliviando as dores, Senhor, tirando as tensões, o medo, colocando esperança no coração, a esperança de que se o Senhor está conosco, tudo vai ser diferente, e porque o Senhor está, nessa noite eu declaro em nome de Jesus, que será diferente, ainda que no primeiro momento imaginemos que as coisas estão descontroladas, terá um fim desastroso, mas o Senhor tem a tua mão poderosa, controlando a tudo e todos, eu creio assim. Por isso, Deus, nessa noite, em nome de Jesus, Pai, vem sobre nós, vem sobre cada vida, cada pessoa que acessar esse aparelho para partilhar desse momento. Ao ouvir estas palavras, Senhor, os seus corações sejam transformados, fiquem transbordantes de alegria, e o Senhor, com a tua mão poderosa, possa alcançá-los em nome de Jesus, porque é esse o desejo do meu coração, e é essa oração que eu faço hoje diante do Senhor, sobre todas as famílias, lares, sobre todos os ambientes, em nome de Jesus. As pessoas que estão trabalhando, as pessoas que estão em suas casas, os seus lares, a sua sala, as pessoas que estão em qualquer lugar, mas que estão acompanhando, sejam abençoadas pelo poder do nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Bom, pessoal, nessa noite eu quero compartilhar um pouco dessa história, uma história muito conhecida, uma história que envolve um dos patriarcas da história de Israel, a história que para nós se faz tão comum, ainda embora tendo acontecido em milhares de anos distantes de nós. Sobretudo ela se faz comum porque todos os dias, quando lemos as Escrituras, nos deparamos com essa nação chamada Israel, nos deparamos com o Deus dessa nação, nos deparamos com os acontecimentos que envolveram a história desse povo, e dessas histórias extraímos princípios e ensinamentos, conselhos para as nossas vidas. Bom, no texto que nós estamos considerando, esse versículo 15, praticamente aqui ele se faz um resumo de tudo aquilo que nós gostaríamos de ouvir de Deus. O texto fala que foi Deus quem falou. Então esses versículos, essas palavras, essas promessas aqui contidas, de fato resume tudo aquilo que nós gostaríamos de ouvir de Deus. Então eu quero que você ouça de Deus nessa noite, porque Ele disse: eu estou com você, cuidarei de você aonde quer que você vá. Então tem essa promessa, ainda ele diz: não te deixarei enquanto não fizer o que lhe prometi. São essas palavras que Deus está ministrando na sua alma. Não te deixarei, eu cuidarei de você, estarei com você onde quer que você for, e farei o seguinte ainda mais. Ele diz assim: não te deixarei enquanto não fizer o que prometi. Deus tem prometido coisas, muitas promessas, tem feito muitas promessas para nós. E às vezes nós nos esquecemos dela, mas nessa noite Ele nos trará a memória enquanto nós estamos ouvindo. E como eu falava, então, esse texto resume tudo o que nós gostaríamos de ouvir, mas eu vou além. Nós não gostaríamos só de ouvir, na verdade é tudo o que nós queremos na vida. De tudo que nós almejamos, eu penso que alguém que em um dado momento tem a sua consciência da existência de um Deus, e que esse Deus tem o seu controle sobre tudo, gostaria muito de ter na vida essa segurança, essa convicção, de conforme ele disse para este homem chamado Jacó: eu estou com você. Será que tem algo mais importante para nós ouvirmos e termos a certeza dessa realidade, de saber que Deus está conosco, de saber que não somente Ele está conosco, mas Ele ainda diz: eu cuido de você? Será que tem algo que nós ansiaremos mais hoje do que ouvir e saber que Deus tem cuidado de nós, e de que aonde quer que nós formos Ele vai estar conosco, e não nos vai deixar até que Ele cumpra os propósitos dele em nossas vidas? Porque Deus tem propósito em nossas vidas. Ele tem muitos propósitos. Nós não entendemos às vezes. E tem gente que não acredita que Deus tem propósito. Eu acredito. Eu acredito nos propósitos de Deus. O Salmo 37 fala: confia os teus caminhos ou a tua vida ao Senhor, e o mais Ele fará. Eu confio que Deus Ele tem propósito com as nossas vidas. E entendo que Deus Ele encontra pessoas. Esse texto ele é muito clássico para nós, porque ele narra a história de um encontro. Na verdade, nós temos visto aqui que diante da circunstância que nós vimos a nos encontrar hoje, uma circunstância de complicação. E quando nós estamos em situações de complicação na vida, de instabilidade, de medo, de preocupações, não tem nada que nós desejemos mais do que ouvir Deus falar conosco. Não tem nada que nós desejemos mais do que saber que Deus está conosco. Problema é o que traz ao nosso coração medo, traz insegurança, traz crise. E problema ou problemas se trata, nesse momento, é o sobrenome de Jacó. O texto que nós estamos falando é da história de um dos patriarcas, Jacó, filho de Isaac. E o sobrenome de Jacó era problema.
Nós estamos vendo ele vivendo um momento de problema muito sério, uma situação de muita instabilidade, de medo, de sufoco, de preocupações, a verdade é essa. Mas foi exatamente nesse momento de preocupações e de muitos problemas, onde Jacó demonstra uma iniciativa, e que essa iniciativa ela é revelada no tempo da sua história, porque ele é um homem que está disposto a fazer de tudo para conseguir ser abençoado. É bem interessante que no momento em que uma pessoa ela busca soluções para a sua vida, conforme ele estava buscando, ainda que baseado numa fé, ainda que baseado numa intenção de bênção de Deus, o que ele atrai para a sua vida é um monte de problema. Então ele está demonstrando aqui que ele está totalmente disposto a fazer tudo para conseguir o que ele quer, a bênção. E no entanto ele mente, ele engana, ele faz coisas absurdas, ele toma até o nome de Deus em vão, ele se compromete. Isso revela uma pessoa perdida, uma pessoa que está sem rumo na vida. E eu disse aqui, na nossa peregrinação de vida, nós muitas vezes nos encontramos assim, perdidos, ou buscando a todo custo, de qualquer modo, soluções. Esse camarada, ele estava buscando uma solução para uma série de coisas que aconteceu. E ele busca diante de uma situação de fuga, porque o que ele fez, quando ele engana o seu irmão, quando ele toma do seu irmão aquilo que ele é chamado de bênção da primogenitura, e ele deixa Esaú muito furioso. E a Bíblia diz que a partir desse momento que Esaú entende que perdeu a bênção de Deus, a bênção da primogenitura para o seu irmão, ele é tomado pelo sentimento de fúria, ele esquece o grau de parentesco que Jacó era seu irmão, e o único pensamento que ele tem é de matá-lo. E aí começa a surgir um problema muito grande no meio de uma família que até então tinha promessas, tinha uma estrutura religiosa já desenvolvida, porque Isaac teve as suas experiências com Deus, mas de repente começa a ser afetada por uma situação de desequilíbrio de um dos seus filhos, o Jacó. Ele estava, vamos dizer que desequilibrado, buscando soluções a todo custo, querendo ser abençoado. Sabe a pessoa que quer ser bem sucedido na vida e não se preocupa de que maneira isso vai acontecer? Era o caso do Jacó. Alguém que está totalmente focado em ter, e não importa a que custo. Porque tem gente que não importa como ela vai chegar, ela só quer chegar. Ela quer chegar ao sucesso, ela quer chegar a algum lugar onde ela se torne destaque, onde ela alcance as suas conquistas, mas ela não se preocupa em um dado momento quem no caminho ela vai prejudicar, quem vai sair no prejuízo. E isso é muito complicado, porque quando alguém tenta tomar, ou se dá bem em cima de uma fragilidade, ou de uma circunstância de fraqueza de outra pessoa, de insuficiência, isso é muito sério. E o Jacó aproveitou de um momento de fragilidade, de insuficiência e até de fraqueza de Esaú, seu irmão. Eu sempre entendo que não é a melhor maneira de se conquistar as coisas na vida. As pessoas às vezes revelam um sentimento e uma postura muito oportunista. E para algumas pessoas isso é muito vantajoso, ser oportunista. Mas eu entendo que nós não podemos ser oportunistas sobre a tragédia alheia, ou sobre a circunstância de fraqueza alheia, ou sobre o choro alheio, ou sobre o engano alheio. Precisamos saber conquistar, alcançar, vencer, mas de um modo digno. E eu entendo que quando esse modo digno se desenvolve, é quando Jesus está conosco, é quando Deus se faz presente. Então eu entendo que se Deus está conosco, olha, tudo vai ser diferente, tudo vai acontecer, as coisas vão se desenvolver. Mas eu também entendo que às vezes no caminho a gente erra, a gente comete coisas que são desastrosas. Quantas pessoas, ou quem melhor, nunca errou? Quem nunca cometeu deslize na vida? Quem nunca cometeu coisas que trouxe prejuízo a outros? Quem nunca defraudou? Quem nunca enganou? Quem nunca derrapou? Quem nunca se estatalou pelo chão, conforme diz o provérbio? A Bíblia diz que Jacó, por ele ter feito algo, ele passa a ser um fugitivo, estava em fuga. Seu irmão queria matá-lo e ele está em fuga. Diante disso, este homem em fuga começa a sofrer as consequências, porque uma pessoa em fuga, ela não se dispõe de muitas oportunidades, de muitas opções. Ela se apega ao que vier no caminho. E como o caso de Jacó, que estava em fuga, a Bíblia diz que ele começa a sofrer as consequências, ele começa a viver dentro de uma situação de medo, uma situação delicada, porque ele não tinha o que fazer. E essa fuga de Jacó,
ela é muito interessante porque ele começa de Berseba e vai para Padã. E essa fuga se dá porque ele temia Esaú. Se ele tivesse que encarar o Esaú, ele não teria fugido. Mas ele entendeu que nesse encarar ele saía na desvantagem, ele saía no prejuízo. Esaú tinha uma postura, uma estrutura física muito superior a Jacó. Esaú era homem de caça, era muito mais voltado para a atividade física. Jacó era muito mais caseiro, muito mais capcioso, vamos assim dizer, astucioso. E Esaú era da caça, era dinâmico, era um pouco mais robusto, e isso faria que se fosse numa briga mesmo física, o Jacó sairia na desvantagem. Por isso ele foge saindo de Berseba e vai para Padã Arã. E essa trajetória, que ela se dá em 640 quilômetros. Quando Jacó sai de Berseba e vai para Padã Arã, essa trajetória de 640 quilômetros, ela pode ter sido muito preocupante e desafiadora na vida de Jacó. Mas eu entendo que foi os melhores 640 quilômetros da vida deste homem. Ou pelo menos para início de uma grande guinada. Às vezes a gente pode trilhar um caminho, ou uma estrada, ou mesmo um percurso longo, até chegarmos a uma estabilidade de vida. Até chegarmos a um real sucesso, a uma real vitória, a uma real circunstância de estabilidade e que traga tranquilidade na alma. Mas é válido. Eu entendo que Israel andou 40 anos pelo deserto. Não eram para ser 40 anos. Depois de ver 430, como eu dissera na última ministração, 430 anos no Egito, eles tinham que peregrinar apenas 40 dias, mas ficaram 430 anos. Eles dificultaram a vida para si. E eu entendo que às vezes nós dificultamos a nossa própria vida. Andamos mais do que necessário para obtermos vitória. Trilhamos um percurso muito mais longo até alcançarmos estabilidade na vida. Porque nós somos teimosos, nós somos às vezes rebeldes. Nós queremos fazer as coisas de um modo que não é bom e não é correto. Nessa trajetória da peregrinação de Jacó, ele começa tendo muito sufoco, porque ele vem de uma fuga de medo da morte. Ele deixa para trás a casa do seu pai, da sua mãe, ele deixa para trás a sua família. Mas ele não deixa a sua casa e a sua família se despedindo, dando de bom grado, dizendo: olha pai, mãe, eu estou indo, mas é para algo para ser bom para a minha vida, vai ser uma situação ou um momento diferenciado na minha vida. Não. Ele sai de casa fugido, corrido. E isso traz toda uma consequência. 640 quilômetros de percurso é o que ele percorre desde Berseba até Padã Arã. Mas foi os melhores 640 quilômetros da vida deste homem. Porque é exatamente aqui, nesse período, nesse percurso, que se inicia um relacionamento pessoal com Deus. É nesse momento da vida de Jacó. São nesses 640 quilômetros que no percurso ele inicia um relacionamento com Deus. Um relacionamento com Deus é algo que ele pode começar a acontecer na vida de qualquer um a qualquer momento. Infelizmente, às vezes, nós só vamos descobrir que nós precisamos de um relacionamento com Deus às duras penas. Em situações de instabilidade, de complicações, de problemas, de confusões. Uma confusão tinha se estabelecido entre dois irmãos. Uma situação desagradável tinha acontecido entre Jacó e Isaac. Sua mãe fica em casa chorando porque ela foi influente nessa decisão. Ela foi quem armou o plano, mas agora também ela tinha a ausência de um filho em casa. Um conflito se instalou e Jacó sai de casa para fugir. Mas para surpresa dele, quando tudo parecia que estava em ruínas, se desenvolve aqui um relacionamento. E é interessante que os relacionamentos com Deus, ele costumam se desenvolver quando nós nos vemos só. Porque por um tempo na nossa vida nós confiamos muito na estabilidade que as pessoas nos propõem. Às vezes confiamos na segurança transmitida por pai, pela mãe, por irmãos, por parentes. Às vezes nós temos uma segurança que ela é transmitida por amigos. Temos aquela confiança de que vai ficar tudo bem,
porque nós estamos acompanhados com alguma pessoa que nós julgamos ser sinônimo de segurança, de solução para os nossos conflitos e problemas. E é exatamente quando nós nos vemos em situação de solidão que Deus começa a se revelar a nós. É mais ou menos Deus esperando nós cairmos, entrarmos na consciência, cairmos em si e percebermos que toda a nossa confiança posta no outro, naquele momento acaba se revelando como sendo frágil, limitada e até inexistente. Foi o que de repente Jacó percebeu quando ele foge, quando ele sai nesse caminho, sem saber naturalmente o que ele encontraria pela frente. É nessa fuga, nesse momento de medo e de esconderijo, porque ele também está se escondendo, ele também está procurando, no sentido da palavra assim, uma caverna, ele está procurando um esconderijo. Quantas pessoas já revelaram diante do medo, procurarem um esconderijo, procurarem uma caverna, procurarem um lugar para tentar se manter seguro. E de repente Jacó estava procurando esse lugar, ainda que ele tinha uma orientação: olha, vai para Padã Arã, e lá você vai para a casa do seu tio. Mas o que ele não sabia é que a casa do tio ia funcionar para ele como um exílio, ia funcionar para ele como um cativeiro, porque por mais que ele pensasse que ele estaria ali para alcançar os seus projetos, os seus sonhos, na verdade ele estaria ali para ele ser até mesmo trabalhado, para ele ser tratado por Deus. Mas antes de chegar lá, esse tratamento começaria. Ele não só viveria essa experiência ao chegar lá, Deus o prepararia antes, exatamente porque a situação lá em Padã Arã não seria nada fácil. Às vezes nós pensamos que já passamos coisas difíceis demais, e por isso nos tornamos resistentes a tudo quanto mais poderá vir pela frente. Quantas pessoas falam assim: eu já passei tantas coisas na minha vida que nada mais me surpreende. Eu digo para você que é um ledo engano. Às vezes nós vamos nos deparar com situações que podem mesmo nos destruir. E o Jacó, ele não sabia o que lhe esperava pela frente, mas a Bíblia diz que é nesse momento de desconforto. Por que o momento de desconforto? Porque ao sair de casa sem saber realmente o que ele encontraria pela frente, passando um período ali no relento, ali passando ao ar livre, sem ter um lugar para ficar, dormir no relento, dormir debaixo de uma árvore. Mas o que ele faria, o que ainda aconteceria? Ele pegaria uma pedra para pôr como travesseiro, porque depois de percorrer durante o dia e cansado à noite, já entardecendo, ele quer dormir. Então o que ele faz? Ele procura um lugar, e ali ele pega uma pedra e põe para ser o seu travesseiro. Um homem que há pouco tempo estava na sua casa, tinha tudo, tinha cama, comida e roupa lavada, tinha teto, mas atitudes impensadas podem gerar muitas consequências. Erros cometidos podem trazer consequências. Então nós nunca passamos por tudo que nós imaginamos ter passado e que nos capacitou, nos tornou apto para passar por coisas ainda mais difíceis na vida, porque na verdade nós não temos o conhecimento das dificuldades que podem surgir adiante de nós. Então de repente, o homem que estava em casa tranquilo, agora é um homem que está vivendo no relento, no desconforto, e tem como travesseiro uma pedra. Tudo bem, em dias primitivos, dias distantes do nosso, dormir no relento ou talvez no chão não fosse algo muito desagradável. Mas isso quando se está bem na alma. Mas quando não se está bem, quando está preocupado, até mesmo um travesseiro de pena de ganso pode parecer uma pedra sobre a nossa cabeça. E a Bíblia diz que esse homem estava ali, mas dentro da preocupação que envolvia a sua alma, dentro desse momento de desconforto, ele tem um sonho. No passado Deus falou muito com as pessoas através de sonhos, porque Deus ele não se limita. Não existe nada que limite Deus a fazer ou falar o que Ele tem que fazer no universo. Hoje é claro que pelo Espírito Ele fala conosco, mas Ele também fala através de homens e mulheres. Ele continua falando através de sonhos.
de profecias. Deus é Deus, então Ele não perdeu a sua maneira de falar, Ele não perdeu, Ele não está mudo, Ele não está calado, Ele continua falando, Ele fala pela sua palavra, que está sendo lida e ministrada aqui hoje. Se no momento da vida desse homem chamado Jacó, ele estava vivendo um desconforto, num dado momento Deus permite que ele tenha um sonho. Deixa eu falar uma coisa para você, talvez você hoje esteja vivendo um momento de desconforto, porque essa é a segunda fase da vida de Jacó. Primeira fase, fuga. Segunda fase, desconforto. Sem contar com o momento de engano. Eu estou falando a partir do momento que ele sai da casa dele. Primeiro momento, fuga. Segundo momento, desconforto. E o desconforto é consequência do feito, do que ele fez anteriormente. E nesse momento de desconforto, o mais interessante é que ao dormir ele consegue pegar no sono. E ele tem um sonho. E nesse sonho, em que está relatado no texto, o Eterno se oferece para ser o seu Deus. Deixa eu dizer uma coisa. É provável que Deus esteja atuando nesse tempo de muitas formas. Se aqui na vida de Jacó foi pelo sonho, se revelando a ele e se oferecendo para ser o seu Deus, eu quero dizer para você, é possível também que você tenha nos últimos tempos tido experiências que talvez você não contou para ninguém. Talvez tenha tido sonhos, talvez tenha tido momentos em que o Eterno tem se revelado, tem falado, tem provocado no teu coração um desejo. Mas de repente, diferente de Jacó, tem manifestado uma resistência. E a resistência não é porque você não queira, não é porque você não confie, não é porque você não deseja Deus, mas é por causa de medo. O medo, ele tenta neutralizar as nossas atitudes. O medo tenta nos colocar em situação de estarmos coagidos. A Bíblia diz que este homem teve um sonho. E no momento que ele tem um sonho, ele enxerga uma manifestação espiritual ali. Porque a Bíblia diz que ele vê anjos subindo e descendo. Anjos subindo e descendo através de uma escada. Uma escada que diz o texto que ela ia desde a terra e ela tocava no céu. Anjos subiam, anjos desciam, anjos subiam, anjos desciam. E nesse momento, no próprio sonho, diz o texto, ao lado dele estava o Senhor, que lhe disse, eu sou o Senhor. Então, nesse dado momento, o Senhor Deus, Ele se revela, o Eterno se revela a Jacó, assim como se revelou a Abraão, assim como revelou ao pai dele, Isaque. Deus se revelou a Abraão, no Gênesis 12, sai da tua terra, sai do meio da tua parentela, chama ele para fora da tenda, para ele olhar para os céus e contar as estrelas se fosse possível. E ele não consegue contar. Deus tinha promessas na vida do Abraão. Abraão sai da sua terra, sai do meio da sua parentela e vai trilhar um caminho estabelecido pelo Senhor, um caminho extraordinário. Deus se revela a Isaque, filho de Abraão, quando ainda Abraão teve um momento de experiência, quando Deus pede Isaque para ser oferecido como holocausto, como sacrifício. Imagino eu que Isaque nunca esqueceu dessa experiência, e a partir de muito tempo, Deus começa ainda mais a se manifestar na vida de Isaque, quando casado com uma mulher estéril, Deus permite que Isaque seja pai, e Rebeca dar à luz a 2 meninos, Jacó, desse cujo nós estamos falando, e o seu irmão gêmeo Esaú. Deus então se revelou a Abraão, Deus se revelou a Isaque, mas Deus não queria só se revelar a Abraão e a Isaque, Deus também queria se revelar a Jacó, e por isso nesse momento de desconforto, o Jacó tem um sonho. Às vezes são nos momentos de desconforto que coisas vão acontecer e vão mudar totalmente a nossa ótica do ambiente e da circunstância. Talvez seja no momento em que nós estamos com um peso de uma pedra sobre a nossa cabeça, é que nós vamos ter um sonho e Deus vai se revelar a nós. Às vezes é no momento em que nós vamos sentir que o frio da noite é mais forte do que o cobertor que nós estamos usando, que Deus vai se revelar. É no momento em que nós percebemos que a situação ela é crítica, é que Deus vai se revelar. E foi assim que Deus fez. Deus se revelou, Deus se ofereceu a Jacó, dizendo, olha, eu quero ser o teu Deus. Você acha que Deus não tem todos os dias se oferecido para ser o teu Deus? O Deus dessa nação. A Bíblia diz que bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor.
Muitas pessoas estão nesse dado momento em seus lares, confinado, preocupado, mas eu também sei que nesse momento muitas pessoas estão de joelhos, muitas pessoas estão ouvindo essa transmissão, ou ouvindo outra pessoa pregando, outro pastor, e elas estão sendo alcançadas. Porque Deus quer ser Deus dessa nossa nação. Deus quer ser o Deus do Brasil. Bem-aventurado é a nação cujo Deus é o Senhor. Bem-aventurado é a casa, é a família cujo Deus é o Senhor. Bem-aventurado é o homem e a mulher cujo Deus é o seu Senhor, cujo pai tem a sua vida sob as suas mãos, ou as mãos dele. E a Bíblia diz que assim Deus se revelou a esse homem chamado Jacó, e que de agora em diante criaria circunstâncias, situações para moldar e trabalhar no caráter de Jacó. Por que Deus precisava trabalhar no caráter de Jacó? Porque ele tinha revelado ter um caráter muito duvidoso. Bom, então pessoas de caráter duvidoso, pessoas complicadas na vida, pessoas que cometeram erros, pessoas que, enfim, fizeram coisas desagradáveis, são passíveis de serem descartadas, rejeitadas. A Bíblia nos prova que não, que o Pai ama a todas. E porque Ele ama, Ele tem um desejo, é de que aquilo que não é bom, Ele arrancar de nós. Aquilo que danifica. O salmista disse: Senhor, vê se há em mim algum caminho mau. Quando ele apresenta essa petição, ele diz: arranca, tira. O que há em mim que não te agrada, tira, remove. Nós precisamos ter muita coragem para chegar diante do Pai e pedir. Existem muitas coisas em mim que eu não te glorifica, então arranca. Será que você tem coragem de dizer isso para o Pai? Pai, tem muita coisa em mim que não te glorifica, que não te exalta, então arranca de sobre mim. Remove da minha vida, remove do meu coração, da minha mente. Peça ajuda para Ele. Quando Deus se revela a Jacó, Deus também revela que está trabalhando, que está criando circunstâncias de inúmeras maneiras, moldar, trabalhar no caráter dele. Assim também Deus quer fazer na minha e na sua vida. Porque todos os dias, quando damos oportunidade para o Pai, Ele vai trabalhando e vai mudando. Não é à toa que em algum momento as pessoas falam: nossa, como você mudou. Quantas pessoas já ouviram isso? Depois que você conheceu Jesus, você se tornou uma pessoa diferente. O Pai tem o poder de trabalhar e moldar o nosso caráter, de forjar o nosso caráter, de tirar aquilo que não é bom e transformar em algo bom, positivo. Mudar a nossa história, mudar a má fama, transformar a má fama em boa fama. Quantas pessoas as Escrituras o Senhor transformou? Pessoas que eram consideradas rejeitadas, desprezíveis, mas porque tiveram um encontro, tiveram acesso ao Pai, o Pai transformou as suas vidas. E assim também Ele tem feito nos nossos dias. Ele tem transformado vida, transformado muitas pessoas. E exatamente quando Jacó, que não havia feito nada para merecer, porque o histórico de Jacó não propõe nenhum benefício para dizer assim: Deus fez isso porque Jacó nesse momento fez algo bom. Não, o histórico de vida de Jacó não propunha uma ação boa na vida dele por parte do Pai. Se nós, como somos, falaríamos assim: esse camarada não merece, ele não fez nada de bom. Por que ele alcançou isso? Pois é, não é uma questão de merecimento, não é meritocracia. Você fez, você recebe, você fez. Não é meritocracia, é bondade do Pai. A Bíblia declara que exatamente este homem que não tinha feito nada para ser encontrado, não tinha feito nada de bom, antes pelo contrário fez só coisas ruins, complicou a vida dele, complicou a vida do seu irmão e complicou a muita gente. Era um camarada complicado, era um ser humano complicado, até que ele teve a experiência da coluna chamada Betel. Porque a pedra que era desconfortável, usada para ser feita de travesseiro para ele, também se tornou uma pedra chamada de Betel. E foi exatamente nessa coluna, nessa pedra chamada Betel, que Deus começou a mudar a história de Jacó. Deus, Ele marca a história da mudança da vida de Jacó através daquele momento. E Jacó entende. Ele entende que aquela coluna, aquela pedra posta ali, seria o momento da mudança da sua história. Porque é exatamente ali que Deus começa a fazer promessas para a vida de Jacó.
Deus começa a prometer para ele, e a primeira coisa que Deus promete para ele é dar uma família. Quando ele diz o seguinte, no versículo de número 12, depois de ele ter o sonho, nos versos seguintes, ele fala: eu sou o teu Deus, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac. Darei a você e a sua descendência a terra na qual você está deitado. Ele fala de descendência, ele fala de filhos, ele fala de família. Deus se revela a Jacó, e depois de se revelar a Jacó e se oferecer para ser o seu Deus, o Senhor da sua vida, ele faz a promessa, fala assim: olha, eu vou te dar uma família. Família é projeto de Deus, queridos. Família é propósito de Deus, é projeto de Deus. Quantas pessoas estão lutando para ter uma família, e quantas pessoas têm uma família e estão lutando para destruí-la, estão fazendo coisas para destruí-la. Deixa eu falar uma coisa para você nesse momento. Você que tem uma família, lute para preservar, lute para juntar, lute para abençoar. E você que de repente não tem e está lutando para ter uma, continue lutando, mas busque em Deus. Peça para o Pai que Ele vai te dar uma família. Peça para o Pai que Ele prepare para você uma família. E eu digo para você que de repente tem uma família e não tem feito nada, antes pelo contrário, está procurando fazer coisas ou trilhando caminhos da destruição, se envolvendo em caminhadas que vão trazer tragédias para a família, destruição para o lar. O meu conselho para você nessa noite: abandone esse caminho, abandone esse caminho de tragédia enquanto é tempo, esse pensamento de desfazer o que Deus tem como na sua palavra projeto. Família é projeto de Deus, e quando Deus está conosco, tudo é diferente. Jacó, até aquele momento era só ele, tinha deixado para trás pai, mãe e irmão, mas Deus promete: eu vou te dar uma família, eu vou te dar uma descendência, e você vai ser muito abençoado nessa terra. Eu vou te dar uma terra. Deus promete dar para ele terra, propriedade. Deus promete abençoar esse homem com tantas promessas, com tantas coisas, e diz que seria tão numerosa a família dele que se espalhariam por toda a terra. Todos os povos da terra, serão abençoados por meio, ou seriam abençoados por meio de Jacó. A história é muito clara. Deus é um Deus atuante, é um oleiro trabalhando no barro para fazer dele um vaso. É o oleiro trabalhando no barro para fazer um vaso. É Deus que trabalha na nossa vida, é o Deus que muda a nossa história, é o Deus que usa o desconforto, é o Deus que usa a circunstância para poder trabalhar e forjar o nosso caráter, é o Deus que muda situações, é o Deus que usa da oportunidade que nós damos a Ele para fazer nova todas as coisas, porque Ele diz: eis que faço nova todas as coisas. Às vezes a gente acha que não tem mais tempo para fazer nova todas as coisas. Achamos que não tem possibilidade de Deus fazer mais nada sobre as nossas vidas. Eu quero dizer uma coisa para você nessa noite: se você está aí ouvindo, se você está respirando, se você está vivo, ainda tem tempo de Deus fazer coisas novas na sua vida. Ainda tem tempo de Deus mudar a sua história. Ainda tem tempo de Deus transformar a circunstância, porque Deus tem poder de transformar a circunstância. Mesmo quando nós não entendemos o que nós vamos encontrar pela frente. Jacó estava caminhando para Padã Arã, e naquele lugar ele viveria como se no exílio, na casa do seu tio Labão. Ele não sabia ainda o que ele encontraria lá. A princípio ele acharia que ele ia ser bem recebido, ia ser tudo fácil na vida dele. Às vezes nós construímos uma vida de contos, imaginando que determinada situação, lugar ou ponto de chegada, de objetivo, vai ser flores, e de repente a gente, ao chegar ali, percebemos que existem espinhos, existem obstáculos, existem montes para se transpor. Jacó enfrentaria um dos momentos, ou uma sequência de momentos difíceis na sua vida. Trabalharia, seria enganado, trabalharia sem receber nada. Levando em conta que Jacó não era muito dado ao serviço, mas agora ele vai trabalhar, e pior, não vai receber. Porque ele vai trabalhar pelo amor da mulher que Deus falou assim: eu vou te dar uma esposa. Só que quando Deus fala que vai dar algo para nós, a gente pensa que nós temos que ficar sentado esperando Deus trazer no nosso colo. Esquecemos que nós temos que ter iniciativa, nos levantarmos. Muitas pessoas têm promessa de Deus, e o que ela faz? Ela senta,
e descansa. Deus falou para Jacó: eu vou fazer isso na tua vida. Mas Jacó não ficou sentado. Mas Deus não parou por aí, porque Deus sabia que Jacó enfrentaria momentos difíceis lá na casa de Labão, lá em Padã. E o que Deus faz? Estou com você. A primeira coisa que Deus propõe para a vida deste homem chamado Jacó: estou com você. Quando Deus fala que Ele está conosco, a gente pode ir para qualquer lugar dessa vida, queridos. Porque se a presença de Deus é conosco, se Deus está conosco, você pode glorificar, você pode celebrar, porque ainda que haja dificuldades, elas não serão maiores do que as grandes vitórias, as grandes bênçãos que nós desfrutaremos. Porque a presença de Deus ela é sinônimo de vitória, de conquista e de poder. Poder. Não é para você sair brincando, como muita gente faz. Eu determino isso, eu determino aquilo, sem direção. Jacó, ele vai com uma promessa. Deus falou: eu estou com você. E eu quero trazer isso para nós, essa promessa de Deus para Jacó, de estar com ele. Será que seria só para Jacó? Ou ela se estende a você na sua casa nessa noite, onde Deus está falando aí: olha, eu estou com você. Senhor, mas se o Senhor está comigo, por que eu estou passando por isso? Pois é, nós não sabemos ainda, porque o que Ele faz agora a gente não entende, mas depois você vai entender. Se Deus está conosco, tudo é diferente. A Bíblia mostra muitas histórias de homens e mulheres que estiveram com o Senhor na sua trajetória, e a história foi transformada por causa da presença de Deus. Porque o extraordinário é Deus, não somos nós. E o Deus extraordinário, quando na nossa vida está, Ele faz coisas extraordinárias. Ele aparece para Abraão e diz: Abraão, meu filho, não tenha medo, eu sou o teu escudo. Eu sou o teu escudo, e grande será a sua recompensa. Quando Deus está conosco, Ele é o nosso escudo, queridos. Ele é o nosso escudo. A palavra diz que poderão vir dardos inflamados do maligno, mas quando Deus é o nosso escudo, todos os dardos inflamados do maligno vão cair por terra. Quando Deus é conosco, Ele diz: eu sou o teu escudo, eu é que vou te galardoar. Ele disse para Abraão: eu é que vou te dar recompensa. Você vai receber recompensa, Abraão. E a vida de Abraão foi a vida abençoada. Um homem que desfrutou de benefícios de Deus. Um homem que alcançou sucesso na sua trajetória. Poderia ficar aqui falando de Abraão a noite inteira, mas a Bíblia também fala de um moço chamado José, conhecido como José do Egito. A Bíblia declara no livro do Gênesis: o Senhor estava com José, de modo que este prosperou. Quando José, no capítulo 36 do livro do Gênesis, depois de ter sido vendido pelos seus irmãos, depois de ter passado por situações terríveis, quando José, 39 do livro do Gênesis, ele é vendido pelos seus irmãos, e ele, depois de ser agredido, de ser vendido como escravo, na verdade os irmãos queriam matar José, mas de repente uma intervenção: não vamos vender, não vamos matar ele, vamos vender. Vendem ele para alguns comerciantes que vinham, ismaelitas. José vai parar no Egito, e lá no Egito ele é comprado por um senhor do Egito, servo do faraó, funcionário do Egito, do faraó, rei do Egito. E ele vai parar na casa de um homem chamado Potifar, um homem muito rico. E porque Deus era com José, na casa de Potifar, Deus o abençoou e fez próspero. Por isso esse texto, no 39:2 diz: o Senhor estava com José, de modo que este prosperou, na casa do faraó, na casa do Potifar. José prosperou na casa de Potifar. José prosperou na cela quando preso. E por que ele foi preso? Porque na casa de Potifar ele foi perseguido por uma mulher, a esposa de Potifar, que queria de qualquer maneira tê-lo como amante. E ele se recusou porque ele temia a Deus. E o que aconteceu? Ela levantou uma calúnia contra ele. E ele foi parar no cárcere.
Às vezes nós ficamos pensando porque nós somos servos de Deus, ou porque nós servimos a Deus, nós não vamos passar por coisas que podem custar muito em nossas vidas. Custar choro, inclusive. Pensamos que essas coisas não devem acontecer porque nós somos servos de Deus. É só nós lermos as Escrituras. Capítulo 39, José está numa situação até melhor. Ele se torna governante da casa do Potifar. Mas por quanto tempo? Até o tempo em que aquela mulher maligna, chamada... Aliás, desculpa, a Bíblia não fala o nome dela. Fala que ela era mulher de Potifar. Ela se levanta tentando seduzir esse rapaz. Ele rejeita e ele é acusado. Vai parar na cadeia. Por calúnia, por ataque, por assédio. Por tentativa de estupro. Porque ela deu a entender que ele queria estuprá-la. Então ele vai por cárcere. No cárcere ele fica 2 anos. José prospera no cárcere. Se torna ali uma espécie de líder. Que revelava o sonho das pessoas que ali pediam para que lhe ajudassem em sonhos que tinham durante o seu momento de sono. E isso também contribuiu. José, depois daí, a Bíblia diz que ele se torna, num período, governador do Egito. Por que eu estou falando de José? Porque quando Deus está conosco, querido, coisas extraordinárias, sobrenaturais acontecem. O impossível acontece quando Deus está conosco. O menino José, filho de Jacó, lá da região mais pobre ali, vivendo dentro das limitações de vida, tendo uma vida muito limitada, se torna governador do Egito, passa por dificuldades, passa por calúnia, passa por prisões, mas a Bíblia diz que Deus era com ele. E sabe o que eu aprendo ainda mais? Que quando Deus está conosco, até o mal que as pessoas intentam nos fazer, Deus transforma em bênção. Quando Deus é conosco, até o mal que as pessoas intentam contra nossas vidas, Deus transforma. Porque quando quando José teve esse momento de ser vendido, de ser preso, quando ele se torna governador do Egito, por um propósito de Deus. No capítulo 45 do livro do Gênesis, depois que teve o período da fome lá na terra do seu pai, dos seus irmãos, eles vão buscar trigo no Egito. José se revela aos seus irmãos, fala: escuta, eu sou José, o José que vocês venderam, o José que vocês agrediram. Os irmãos ficam aterrorizados e pensam: agora ele vai acabar com a gente, agora ele vai nos matar, agora acabou tudo, agora nós vamos morrer. Mas quando Deus é na nossa vida, o nosso pensamento é diferente. Se José fosse um homem vazio de Deus, ele teria se vingado dos seus irmãos. Agora que eu sou governador do Egito, vocês vão me pagar, vocês vão virar escravo aqui. Mas quando Deus é na vida de um homem, quando Deus é na vida de uma pessoa, Deus transforma. Deus transforma tudo aquilo que as pessoas lançam como maldição em bênção. Toda aquela cilada que as pessoas armam, Deus contorna e faz algo bom acontecer. É claro que no percurso a gente até sofre. Mas Deus, Ele é o Deus da recompensa. Ele falou para Abraão: eu sou o teu escudo e eu vou te recompensar. Deus também estava recompensando na vida de José. Porque quando ele se revela aos seus irmãos, ele não trata eles mal. Ele fala: não aflige a alma de vocês. Porque o mal que vocês me fizeram, Deus transformou em bênção. Por causa do que vocês fizeram, muitas pessoas estão sendo preservadas. Não morreram de fome, nem morrerão de fome. Ele não tinha na mente dele um coração mal contra os seus irmãos. Ele entendeu que o que Deus fez foi transformar a maldade dos seus irmãos em uma oportunidade de ele fazer coisas boas para a vida de outras pessoas. O que Deus está falando hoje para nós é o seguinte: pode ser que você esteja passando por alguma situação tão difícil provocada por outras pessoas. Pode ser que você guarde no seu coração mágoa, rancor, ódio, porque alguém em um dado momento prejudicou você, fez algo que te trouxe danos, e você não entendeu, e você talvez não compreendeu, e talvez você cultive no seu coração um sentimento de vingança. Mas para um pouco. Quanta coisa boa também já aconteceu depois. Quanta coisa boa Deus proporcionou a você. Será que Deus não pegou aquilo de mal e transformou em um projeto de bênção na vida de outros, mas sobretudo na sua própria vida? Foi esse entendimento que José teve. Que o mal que fizeram a ele, Deus transformou em bênção. Deus transformou em bênção. Porque Deus é bom em fazer isso. Quando Ele está conosco, ninguém pode nos deter.
As pessoas podem se levantar, o mal pode se levantar, o diabo pode se levantar, mas ninguém pode ser contra nós. Ele falou para Josué. E aqui eu abro um parênteses para fazer um paralelo. Quando Deus está na vida de um homem, é como estava na vida de José, na vida de Abraão, como também na vida de Josué. Josué, a partir do capítulo 1, Deus começa a se revelar a ele, dizendo assim: Josué, não tenha medo, te esforça, eu estou contigo. Onde você colocar a planta dos seus pés, para onde você percorrer, eu estou contigo. Então somente medite no livro dessa lei de dia e de noite. Ninguém vai te resistir. O que Deus estava falando assim, olha, ninguém vai te deter, porque eu estou contigo. Foi o que Deus falou para Jacó também. Eu estou contigo, eu vou cuidar de você. Quando Deus é na nossa vida, coisas boas acontecem. Deus provou isso na vida de Josué. Deus se revelou, abriu o Jordão. Josué liderou aquele povo tão vitoriosamente, que ele encerra os seus dias de vida glorificando a Deus, dizendo assim: olha, eu não sei vocês, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Quando Deus é na nossa vida, quando Deus está conosco, ninguém pode nos deter. Ele transforma situações desfavoráveis em situações de bênção. Porém, quando Deus não está conosco, quando nós abandonamos a Deus, a gente pode estar com tudo aos nossos próprios olhos. E aí isso recorre ao livro de Lucas 15. O filho pródigo sai de casa com tudo, com riqueza, com a autoestima lá em cima, com os bolsos cheios, cheio de planos e projetos. O projeto dele era curtir a vida no mundo, conhecer os lugares, beber, fazer da vida uma farra. E ele fez. Saiu de casa, deixa o pai, deixa o irmão, pega seu dinheiro como herança antecipado, porque o pai ainda estava vivo, e achando que ia arrebentar na vida. Porque tem gente que acha que pode arrebentar sem Deus. Eu quero te dizer que sinto muito, mas esse pensamento só vai levar-nos ao fracasso. Porque sem Deus a gente não vai muito longe. E ainda que formos longe, é um longe, como foi esse moço que tinha deixado seu pai em casa, o filho pródigo. Diz a Bíblia que ele foi para uma terra longínqua, uma terra distante. Por quê? Porque ele queria causar naquela terra distante. E lá ele causou. Enquanto ele tinha dinheiro no bolso, ele tinha pessoas ao seu lado. Quando acabou o dinheiro, acabou também os amigos. Acabou também os apoios, a influência, tudo aquilo que rodeava ele. Se deu em nada. Quando Deus está conosco, o caminho de sucesso é iminente. Mas quando Deus é deixado por nós, o fracasso também é iminente. Ele deixou Deus e fracassou. O bom é que ele teve oportunidade. É por isso que eu disse, enquanto ainda nós estamos respirando, enquanto temos vida, ainda tem uma esperança. Podemos ser encontrados, como Jacó foi encontrado naquela coluna em que revelou-se um mistério de Deus na vida dele, e ele entendeu, e Deus faz a promessa: eu cuidarei de você. Aonde quer que você vá, você pode ir para o Egito, você pode estar na casa de Potifar, você pode estar na terra de Faraó, você pode estar onde tiver, você pode estar na Babilônia, eu cuidarei de você. Você pode estar longe da sua parentela, eu cuidarei de você. Você pode estar numa terra seca, eu cuidarei de você. Não importa, porque quando Deus está conosco, Ele cuida de nós, e Ele promete: eu estarei com você, eu cuidarei de você, aonde quer que você vá. Cuidarei de você, estarei com você, aonde quer que você vá. Essa promessa que Deus fez a Jacó, ela começou a se desenvolver. Porque depois da casa de Labão, Deus se revelou a Jacó ainda mais, fazendo ele se tornar um homem muito abençoado, e abençoando Labão através da vida de Jacó. Depois de muito tempo, o Senhor falou que traria ele de volta, e fez exatamente isso. Porque Jacó, depois que ele teve aquela experiência com Deus, ele faz um voto, e ele diz para o Senhor: olha, se o Senhor for comigo, se o Senhor estiver comigo, se o Senhor cuidar de mim, nessa viagem que eu estou fazendo, nessa viagem que eu estou empreendendo, se o Senhor me prover de comida e de roupa, e levar-me de volta em segurança à casa de meu pai. Deixa eu dizer, era da vontade de Jacó de voltar à casa do seu pai.
Deus falou: eu te trarei de volta. Deus estava confirmando um desejo do coração de Jacó. Quando Deus é na nossa vida, os nossos projetos, os nossos sonhos começam a se alinhar na vontade de Deus, e Deus começa a nos honrar. Depois de 20 anos, Deus traz Jacó de volta à casa dos seus pais. Ah, mas por que passou tanto tempo? Deus trabalha no tempo, queridos, chamado de Kairós. Enquanto a gente está preocupado com o tempo do homem, o Cronos, Deus trabalha no Kairós. Depois o Senhor falou: te trarei de volta, e Deus levou de volta. Inclusive, fez as pazes com seu irmão Esaú. Um encontro extraordinário, um encontro emocionante, onde Deus se revelou, onde Deus fez presente, porque Deus prometeu cuidar dele, Deus prometeu estar com ele onde quer que ele fosse, Deus prometeu que traria ele de volta para a casa do seu pai, e a Bíblia diz que o Senhor cumpriu o que prometeu, porque Deus é Deus que cumpre as suas promessas. Deus prometeu fazer dele próspero, porque ele falou: se o Senhor me der comida e roupa, o Senhor deu mais além. O Senhor não só deu comida e roupa, deu riqueza. E o que ele faz? Ele fala assim: então o Senhor será o meu Deus. É claro que quando Deus se revela a Jacó, Jacó ainda fica um pouco pensando o seguinte: para Deus ser o meu Deus, Ele vai fazer isso. E de repente Deus aceita. Fala: então eu vou te mostrar que eu serei o teu Deus, porque eu vou te abençoar. Eu vou fazer na tua vida o que ninguém pode fazer. Talvez você possa estar falando assim: se Deus fizer na minha vida tal coisa, Ele será o meu Deus. Deixa Ele ser o teu Deus, e Ele vai fazer. Deixa Ele ser o teu Senhor, e Ele vai fazer. Deixa Ele ser o teu Pai, Ele vai fazer. Porque se Ele estiver conosco, é o que as Escrituras declaram. Quando Deus está conosco, querido, ninguém pode nos deter. No livro de Isaías 43 diz: quando você atravessar as águas, eu estarei com você. Quando você atravessar os rios, eles não te encobrirão. Quando você andar através do fogo, você não se queimará. As chamas não te deixarão brasas. Quando Deus está conosco, Ele tem promessa. Quando Deus está conosco, tem coluna de fogo durante a noite. Tem nuvem durante o dia, como foi com Israel. 40 anos peregrinando no deserto. Deus estava na vida deles. Não morreram de fome nem de sede. Suas vestes não envelheceram, porque Deus estava com eles. Quando Deus está conosco, Ele vem, ou Ele está no barco conosco, na tempestade da nossa vida. Conforme diz as Escrituras no livro de Mateus 8, Ele estava na tempestade com os discípulos. E quando Jesus estava lá dormindo, a tempestade veio, os discípulos se apavoraram. E falaram: mestre, acionaram Jesus. Jesus acalmou a tempestade. Jesus, Ele tanto vai estar no barco conosco, como se porventura Ele tiver, conforme, de modo figurado, o texto diz que em outra passagem, Ele estava orando, e os discípulos já estavam lá no meio do mar, no barco. E as ondas vieram, uma tempestade forte, e os discípulos começaram a gritar, ficarem assustados. Ele veio andando sobre as águas. Ou Jesus vai estar no barco, ou Ele vai vir andando sobre as águas. Mas uma coisa é certa: Ele vai chegar, Ele vai estar, Ele vai cuidar, Ele vai prover, Ele vai transformar a circunstância. Ele disse: eu não te deixarei. Ele falou para Jacó: eu estarei contigo, onde quer que você vá. Eu o trarei de volta a esta terra. Não o deixarei enquanto não fizer o que prometi, ou não fizer o meu propósito, não realizar o meu propósito. Não é diferente na minha e na sua vida. Na nossa peregrinação, nós vamos descobrir que o diferencial está não aonde nós estamos, mas com quem nós estamos. Aonde não é onde nós queremos chegar, mas é com quem nós queremos chegar. Porque de repente nós somos tomados por uma ilusão na vida, que o que vai fazer-nos melhor é o lugar. O que vai nos fazer alcançar o que nós queremos vai ser a mudança ou coisa do tipo. Eu quero dizer uma coisa: pode até ser que Deus nos tire, como tirou Jacó de Berseba e leva para Padã
640 quilômetros de distância. Mas lá em Padã, Deus mudou. Aliás, começou a mudar antes, mas lá Deus se revelou profundamente. Mas também, o que eu quero dizer é que o que importa não é para onde nós vamos, mas é com quem nós estamos. Porque nós podemos estar numa tempestade. Se Jesus está conosco, Ele vai acalmar. Se Jesus está conosco, Ele vai chegar e vai dizer: acalma-te, tempestade, vento, mar. É isso que eu quero deixar no teu coração nessa noite. A caminhada, ela é feita por todos nós. Todos nós temos uma trajetória, temos um caminho a percorrer. Mas as escolhas de quem nós queremos que esteja conosco, ela não pode ser transferida. José fez a sua escolha por Jesus, por Deus, na sua peregrinação. Quando ele morre exatamente sendo conhecido como José do Egito. Ou seja, um jovem hebreu que no Egito, no lugar do paganismo, foi diferenciado. Não importa o lugar que nós estejamos, a questão é quem está conosco. Se Deus está conosco, é como disse o Paulo apóstolo: se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem será contra nós? Podem se levantar as tempestades da vida, pode ter os levantes das crises, os conflitos, os problemas, mas se Deus é por nós, quem será contra nós? E Deus era na vida de Jacó. Jacó se converteu, foi muito abençoado, teve filhos e filhas. E na vida, nós temos que saber disso, que o mais importante não é chegarmos, mas é com quem nós vamos chegar. Então hoje eu quero convidar você a fechar os teus olhos aí na sua casa, no lugar onde você está. Eu quero orar com você, porque esse texto muito nos ensina, na nossa peregrinação. O Eterno, Ele deseja nos acessar e se tornar o nosso Deus. Tirar-nos de um momento de desconforto para o momento do sonho. E no sonho se revelar a nós e dizer: eu quero ser o teu Deus. Eu quero que você seja o meu servo. E ainda que nós venhamos ter dificuldades, Ele vai se revelando. Porque Ele está conosco, porque Ele cuida de nós, porque Ele não vai nos deixar e vai fazer o melhor. Deus faz o melhor. Diante dessa palavra e dessa certeza que eu tenho, de que assim como no passado Ele esteve se revelando ao seu povo, no deserto, a Israel, quer por uma coluna de fogo, por uma nuvem, e das muitas outras manifestações que Ele tivera na história. Ele quer se revelar a nós como se revelou a Daniel na Babilônia, aos amigos de Daniel. Ele quer se revelar a nós como se revelou a Paulo na estrada de Damasco, e quer mudar a nossa história. Como Ele mudou a história de Paulo, como Ele mudou a história de Zaqueu, como Ele mudou as muitas histórias, Ele continua sendo o Deus que muda, que transforma. O Deus que escreve uma nova história. Escreve uma nova história. E se Ele está conosco, se Deus está conosco, pode começar a celebrar. Porque grandes coisas vão acontecer. Porque grandes mudanças vão ocorrer. E grandes conquistas nós vamos ter. Talvez não para os olhos das pessoas, mas aqui, no nosso interior. Grandes coisas vão acontecer. Em nome de Jesus. Se você crê nisso, eu quero orar com você nessa hora. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos. Eu quero poder orar pela sua vida, orar por nós, orar por todos. Pai, em nome de Jesus, aqui nós vamos chegando a mais o final de uma palavra. E eu não poderia deixar de elevar a Ti em oração as nossas vidas que estamos aqui, nesse ambiente. Certo de que o Senhor é conosco aqui. E assim também como a vida das pessoas que estão do outro lado. As famílias, os casais, todas as pessoas que estão nos ouvindo. Pessoas que já se entregaram a Ti, pessoas que ainda não. Pessoas que já se converteram ao Senhor, que já têm a sua vida, tem o Senhor como Pai, como Deus, como Senhor. Mas aquelas que ainda estão resistentes. Aquelas que ainda se mantêm escondidas. Mas eu oro para que nessa noite o Senhor encontre ela no caminho do desconforto. Encontre ela nesse momento de fuga. Nesse momento em que ela está fugindo, em que ela está em situação de desequilíbrio, de medo, de preocupações e de problemas. Que assim como o Senhor se revelou a Jacó,
em momento de desconforto, se revele também a essas pessoas, através de sonhos, através dessa palavra, através de pessoas que estão perto, através de pessoas que chegaram perto, e que assim o Senhor se revele para transformar essa circunstância. Mas não é transformar só o momento, é transformar a vida, é transformar a história, é transformar relacionamentos, é transformar a mente, é expandir a mente, é mudar o curso. Por isso eu te peço nessa noite, Deus, em nome de Jesus, vai de encontro, vai acalmando a tempestade da vida das pessoas. Entra no barco delas, acessa os seus corações, acalma a tempestade da alma. Se elas foram para bem longe como o filho pródigo, traz ela de volta para casa. Quebranta o coração, muda mesmo os pensamentos. Que todo pensamento de orgulho caia por terra. Que venha logo o pensamento do filho pródigo, de confissão, de arrependimento e de retorno. Meu Pai, eu te peço nessa noite, em nome de Jesus, que como o Senhor revelou-se ao teu povo na história, e tem se revelado ainda, eu confio que o Senhor está alcançando pessoas nessa hora, vidas nesse momento. Eu confio que o Senhor está entrando em lares e transformando circunstâncias. Eu confio que o Senhor está alcançando jovens que estão alheios a tudo que diz respeito ao Senhor, que pensam que a vida é festa, e pensam que a vida só é boa se fizermos o que queremos. Mas a vida é boa quando o Senhor entra nela, estabelece um relacionamento. Que nessa noite pessoas estabeleçam novos relacionamentos, sobretudo um novo relacionamento com o Senhor. Que nesse momento pessoas que nos ouvem, que sejam alcançadas, sejam transformadas pelo poder do Deus poderoso, o Deus presente, o Deus conosco. Em nome de Jesus. Que Deus alcance você, que Deus alcance a sua casa, que Deus alcance a sua família, que Deus mude a sua história, como mudou a história de Jacó. Que Deus mude a sua rota, como mudou a rota da vida de Jacó. Que Deus mude em nome de Jesus. Porque se Deus está conosco, você pode celebrar. Você pode celebrar que coisas novas vão acontecer. Se Deus está conosco, ainda que intentem o mal contra você, Deus vai transformar o mal em propósito, em oportunidade. Se Deus está com você, ainda que o que pareça estar diante de você é um abismo, Deus vai aterrar, em nome de Jesus. Que essa palavra entre no seu coração e você seja muito abençoado. Uma ótima noite, uma ótima semana, restante de semana. Convido você, domingo às 19 horas, convide outras pessoas, compartilhe o link, compartilhe a página da igreja presbiteriana IECP de Vila Saí, e certamente outras pessoas serão abençoadas. Muito obrigado pela sua atenção, pelo seu tempo tão precioso, aqui dividimos, aqui repartimos e partilhamos nesse momento aqui. Fique com Deus e que o Senhor seja contigo, porque se Deus está conosco, entenda uma coisa, coisas novas vão acontecer, amém? Muito obrigado e até a próxima, até domingo. Eu sou grato por tudo que tenho, o tesouro maior desse mundo me foi dado como herança eterna, maior prova de um amor tão profundo. Tenho vida, confere aí do lado, vê se é verdade isso mesmo, ó. Tenho amigos, família, muitos irmãos. Foi Jesus, meu amigo verdadeiro, que fez tudo ao me dar a salvação.
todo tempo. Seu louvor estará continuamente em meus lábios e também no coração. Jesus Cristo será sempre minha canção. Pastor Ademar, eu sou grato por tudo que tenho. O tesouro maior desse mundo me foi dado como herança eterna. Maior prova de um amor tão profundo. E Ele nos deu vida, tenho vida, alegria, todo tempo. Tenho amigos, família, muitos irmãos. Foi Jesus, meu amigo verdadeiro. Sim, Senhor, que fez tudo ao me dar a salvação. Jesus, aleluia. Obrigado, Senhor, por tudo que tem.